Eu sou Israel e nós somos a CertMob, uma empresa especialista em aumentar as métricas sociais do ESG para os 3 setores, primeiro, segundo e terceiro. Agora, está em dúvida o que é ESG e quais são os 3 setores? Vem com a gente que a gente vai te explicar. Então, nesse processo de primeiro, segundo e terceiro setor, é importante a empresa entender que ela precisa ter relacionamento com os dois, porque ela está em um deles e precisa ter relacionamento com os 2 setores onde ela não está posicionada. Eu sou João Henrique, CEO da CertMob, e nós ajudamos empresas a desenvolver territórios através de desenvolvimento social. No primeiro setor, está posicionado toda a estrutura governamental. Então, nós estamos falando em municípios, em governos, nós estamos falando nas estruturas, por exemplo, as grandes cidades têm setores organizacionais para a região metropolitana, e ali tem suas lideranças, e necessariamente não é um governo estabelecido, mas é uma estrutura territorial estabelecida, e nós precisamos olhar com um macro olhar estratégico para esse setor. No segundo setor, nós temos as empresas, sejam elas qual área que você pode imaginar, desde uma empresa de transformação, ou os serviços, o comércio, a indústria. Ali está o segundo setor. O que caracteriza o segundo setor? Lucratividade. Vamos falar de lucro. É muito legal porque parece que a gente cresce com paradigma, né? Que lucro é coisa de gente que quer o mal dos outros e quer só para si. Mas não é isso, gente. Lucro é bom. E segundo e terceiro setor, né? Eles precisam visar o lucro. Aí você pode até dizer, mas caramba, o terceiro setor, as fundações, associações, elas podem querer isso? Podem. O que elas não podem no final é dividir esses lucros, né? Que aí seriam fins econômicos. Mas sim, lucros são importantíssimos, tanto para o terceiro setor e para o segundo nem se fala, né? Quanto mais ele puder receber, mais inclusive ele pode investir no social, no ambiental e na sua governança. Nós estamos num lugar onde o lucro não é pecado. O lucro é bom, precisamos ter e precisamos gerar resultados. E isso tudo é muito bom. Essas empresas desenvolvem e oferecem o maior número de empregos no nosso país. E é nesse setor que elas se estabelecem. O terceiro setor é um setor onde está posicionado as OSCs e as cooperativas e as organizações religiosas. Então nós temos o que são as OSCs, organizações da sociedade civil que foram estruturadas por algum objetivo. Então nós podemos imaginar aí OSCs no setor de hospitais, na área educacional, fundações e faculdades. Nós temos OSCs com grande potência. Por exemplo, vou citar uma que me vem à cabeça aqui, a Fundação Ayrton Senna, que é na área educacional. Mas se nós pensarmos o seguinte, a PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, é uma OSC, né? E, no entanto, ela tem lucro? Tem, mas esses lucros não são distribuídos. E nós nos perguntamos, então, o que o ESG tem a ver com isso? Então, o ESG surgiu em 2006 como um mecanismo para que empresas possam crescer nas mais diversas áreas. A gente sempre olha para as empresas como única meta o lucro, mas existem outras coisas que as empresas também podem alcançar para mostrar que são grandes. Então, traduzindo para o português, a sigla muda para ASG e é a preocupação com o ambiental, com o social e com a governança. Então, alguns exemplos que a gente pode ter
do ambiental. Obviamente, a redução da produção de carbono, ou diminuição da energia gasta, ou quanto que ela utiliza de água, ou quanto ela consegue reciclar a água que é utilizada, no caso de uma indústria. No social tem dois aspectos. Tem o social interno, que é quando a empresa se preocupa sobre as suas políticas de contratação, se ela não está sendo preconceituosa nesses processos, se ela paga de forma igualitária os salários entre homens e mulheres, se ela tem dado permissão para que as pessoas possam se expressar e não sendo reprimidas nas suas opiniões. Isso é o S interno. E aí tem o S externo, onde nós somos especialistas em poder alavancar essas métricas, que é onde a empresa impacta na sociedade. E não na sociedade, universo, mas localmente. Onde ela está inserida e como ela consegue transformar o local onde ela está. Então, naquela localidade onde a indústria está colocada, onde o comércio se encontra, ela tem dado qualidade melhor de vida para as pessoas? E pode ser na educação, empreendedorismo, no cuidado mesmo em relação à alimentação, ou pode ser no cuidado com os idosos, pode ser na promoção do esporte, da cultura, pode ser no cuidado da saúde. Existem várias formas da empresa poder crescer no seu social externo. E por último, a governança, é o G. Então, o G, o foco de fato, quem tem que cuidar é a empresa, mas o mercado todo está de olho nisso. Então, você tem compliance, que é a empresa analisando se tudo que ela faz está dentro do que a lei permite e se ela utiliza isso da melhor forma possível, se os seus parceiros também fazem isso. Por isso entra a due diligence, que é quando ela fiscaliza, vê se os seus parceiros também estão dentro de tudo aquilo que é exigido de correto, de bom, daquilo que se tem como agradável mesmo, né? Quando a gente fala sobre ética, sobre boas contratações, sobre transparência, inclusive a accountability, né? São todos termos gringos, mas eles têm todos a ver com a transparência da empresa em abrir e mostrar quem ela é e mostrar que de fato ela é boa naquilo que ela faz. Porque as empresas são importantes para a nossa sociedade. Elas promovem não só empregos, mas elas podem fazer crescer o país como um todo, a localidade como um todo. Uma empresa, quando ela chega numa cidade e se preocupa com essa localidade, ela pode transformar de forma positiva. E para isso surgiu o ESG. Então a gente para de olhar apenas para o lucro, e ele continua sendo importante, mas surge uma nova métrica para ver se a empresa ela é boa e ela está crescendo e criando impacto, que é o ESG. O primeiro setor, lá o setor governamental, ele fez algumas permissões. O que são essas permissões? Esse setor ele entendeu que sozinho ele não consegue resolver tudo. Não é só assim no Brasil, é no mundo inteiro. Ele permitiu que parte dos recursos que ele ia receber, ele vai deixar que o segundo setor, a empresa, diga para quem vai do terceiro setor. Por isso é importante entender os setores. Então, o governo renuncia a receber, por isso chama renúncia fiscal. A empresa destina o recurso, por isso chama destinação dos recursos. E as instituições do terceiro setor, nas mais diferentes áreas, recebem esses recursos. Mas para receber tem que fazer um monte de propostas, um monte de adequações e assim ter o direito de receber esses recursos. Em que áreas? Em diversas áreas. Então, dessas áreas nós temos a área de cultura, a área de audiovisual, a área de esporte, conselhos da infância e da criança e adolescência, conselhos do idoso, e temos a destinação para a área de saúde, de Pronas e Pronom. Cada lei dessa permite que a empresa destine os recursos, porém, para cada processo desses tem um mecanismo de proposição bem complexo. Então eu vou citar um para a gente entender um caminho e por que as empresas precisam fazer esse investimento para que esse processo ocorra. Vamos lá. Conselhos da infância e adolescência está no setor 1, porém
a maioria deles, um estudo recente demonstrou que em torno de 92% dos conselhos no Brasil não estão regulares. Então eu preciso fazer investimento na regularidade desses conselhos. Quando eles estão regulares, eles abrem propostas para o terceiro setor trazer um projeto e esse projeto ser aprovado. Aprovado, ele ainda não vai receber o recurso. Quando aprova um projeto para o terceiro setor, ele permite que o terceiro setor vá até o segundo setor e apresente o projeto. E a empresa faça a destinação do recurso. Isso é chamado destinação fiscal. E o que o primeiro setor fez? Ele renunciou a receber, por isso é renúncia fiscal. Essa sequência só ocorre quando os conselhos que estão no primeiro setor estão em conformidade, toda a documentação correta. Quando a instituição que fez a proposição do projeto está em conformidade, toda a documentação correta. E quando a empresa que tem o poder da destinação fiscal, ela avalia isso, porque a empresa tem uma exigência chamada compliance. Ela precisa aplicar um aspecto chamado, um questionário de due diligência, para saber se o terceiro setor está em conformidade e se o primeiro setor está em conformidade. Quando tudo isso ocorre, dá match. Aí você pode fazer um investimento com muita potência, com muita qualidade, com recurso de destinação fiscal no seu ESG. Então você vai ter melhoria das métricas do teu ESG simplesmente triplicadas em relação à tua capacidade de investimento. Mas porque um dia você resolveu investir no processo de conformidade de toda essa estrutura. Quem ganha com isso? Toda a sociedade. Porque inúmeros projetos estão acontecendo nas mais diferentes áreas e a empresa está potencializando o seu investimento com recursos de destinação fiscal, o que é imposto sendo colocado no lugar onde deveria estar e sendo avaliado por quem? Pela empresa, que está bem próxima das instituições, e pelos conselhos, que são municipais e estão bem próximos das instituições. Um modelo ideal de governo. É isso que a empresa implanta quando ela utiliza o ESG através do S, social, e bem grande social. Agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre o que é ESG e o que é cada um dos três setores, primeiro, segundo e o terceiro, a gente quer convidar você para poder nos seguir nessa série, onde a gente vai aprofundar cada um desses três setores e qual a importância e a relevância deles no ESG. Então nos siga, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook e no LinkedIn.